Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem? Professor Nando aqui, Cadernos de Apoio à Aprendizagem, é o livro que a gente usou com os conteúdos da segunda unidade para o segundo ano A e B. Vamos fazer a prova em cima desse conteúdo. Vou revisar agora aqui com vocês, estou descendo aqui para a parte do conteúdo para já aplicar uma revisão desses conhecimentos que a gente passou em sala de aula. Nessa unidade a gente tratou de dois temas, território e fronteira. Vamos fazer essa revisão agora, tá? O que é território? Território, vou colocar aqui uma setinha apontando aqui para dizer para você que quando a gente fala de território em geografia, a gente está falando de poder político e dominação territorial. Mas o conceito ele se expande, ele é mais amplo. Conceito amplo também diz respeito a quê? Que o território ele é a área onde um povo domina, aonde um povo tem o seu poder localizado ali, o poder sobre aquele território. E isso inclui espaço aéreo, espaço territorial do país, mas também pode ser de uma cidade, também pode ser de um município, também pode ser de uma área dentro de um município. Por exemplo, sua casa é seu território. A feira onde os comerciantes atuam é um território que pertence aos feirantes ali, né? Mas que pode também ser fluido, ou seja, os feirantes podem usar o espaço pela manhã e à tarde funcionar um ponto de táxi. Então, um conceito amplo é um conceito mais fluido desse conceito de território. Ele não é tão fixo assim como a gente imagina, né? No caso de país, é um conceito mais tradicional. No entanto, ainda assim, a questão territorial para um país, ela também envolve conceitos amplos e fluidos em alguns casos. Em alguns casos pelo mundo a gente vê isso aí, tá? O que eu estou querendo dizer? Nunca é simples você analisar as questões a partir de uma perspectiva científica, de observação, de teste e baseada na realidade, não somente nos papéis. Fronteira é aquela área, né, delimitada. Então ali, fronteira é uma área que delimita, né, delimitadora de um território. Nas fronteiras, normalmente acontecem os conflitos, né, os conflitos para ampliação ou delimitação daquele território ali. Então, é isso aí. Só para começar, nessa unidade a gente falou desses dois conceitos aqui, o conceito de território e o conceito de fronteira. Aí nós começamos a falar nas nossas primeiras aulas sobre paisagens naturais brasileiras e conflitos de terra. Hoje no Brasil há muitos conflitos de terra. Conflitos de terra no Brasil acontecem em vários lugares, inclusive na Bahia, na região amazônica, principalmente, né? Botar aqui, a região amazônica, é isso? No sul do Brasil, há conflitos lá no sul do Brasil, sim, há muitos conflitos entre brasileiros que vão fazer plantações lá no Paraguai e as fazendas vão se expandindo, e tem lá, sim, não são conflitos muito violentos. A região amazônica é o mais emblemático que a gente tem atualmente no Brasil aí, tá? Mas na Bahia tem, por exemplo, Itajú do Colônia, a cidade da Bahia, onde você encontra conflitos ali, já teve conflitos por terra, e tem até hoje, principalmente relacionado a indígenas. Então, os conflitos de terras podem envolver grileiros, indígenas, garimpeiros, né? Pode envolver vários tipos de pessoas com interesses na terra, no conteúdo do subsolo, na vegetação, nos recursos minerais, enfim. Dá para a gente fazer umas análises boas sobre isso aí, e aí você precisa compreender lendo o seu material, tá?
E aí no tópico 2 fala sobre geologia, hidrografia, climas, vegetação do Brasil. Depois, mudanças climáticas, causas e consequências e biomas do Brasil. Vamos abordar esses temas e dar uma geral sobre esses conteúdos aí, para que você revise e fique atento. Olha, uma coisa que cai muito no Enem é isso aqui, mudanças climáticas. Por quê? Porque é um assunto que envolve o mundo inteiro e tem afetado, né, tem causado muitas consequências. A gente vê muitas chuvas aí. O que você precisa saber disso? Precisa saber quais são as causas das mudanças climáticas e as consequências. Por vezes falei na sala de aula sobre elas, né? Quais são as principais causas e consequência? Principais causas, né? A emissão de poluentes na atmosfera. Não é isso? E que são aqueles gases que a gente chama gases de efeito estufa. Eles têm prejudicado bastante aí, principalmente as emissões por meio dos veículos automotores. Mas tem outros também, né? Destruição das florestas, queimadas. Só o fato de você destruir a floresta sem queimar, só de derrubar, e a madeira apodrecer ali, já há uma emissão de gases pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, a árvore apodrecendo, as folhas, os galhos, ele libera ali o gás que estava preso, o gás carbônico, vai liberando também outros gases, como gás metano, dependendo, né, se a árvore fica lá afogada em água, e normalmente fica, porque chove, sobe, libera também gás metano e outros gases ali. O gás metano também que está presente ali em vários outros meios, né? Como por exemplo a pecuária, os gados que têm bastante gás no seu organismo e eles vão liberando. E provoca também, isso é uma das causas, né? E as consequências a gente já sabe, né? Quais são as consequências? As consequências são o aumento das chuvas, o aumento do calor, o derretimento das geleiras, são as consequências mais óbvias que a gente vê, né? Fora que há uma mudança completa no clima, onde era para chover mais, em determinada época do ano chove menos, e o contrário, né? Onde era para fazer calor em determinada época do ano está fazendo frio. Então essa confusão climática, né? O que a gente vai ver também aqui? Vamos ver falando sobre esses biomas, tá? Então aqui é a introdução. Vou deixar esse primeiro videozinho aqui como introdução, para você já ver aqui que na introdução a gente já tem bastante coisa aqui que a gente falou agora, que vai te ajudar já você relembrar o que você já estudou anos anteriores e que você está vendo agora aqui, revisando. A gente revisou também, a gente falou também em algumas aulas que tivemos. Competências, a BNCC pede que você aprenda a analisar os processos políticos, econômicos, sociais e ambientais, nos âmbitos locais, regionais, nacionais e mundiais, nos diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos, científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação aos processos e às possíveis relações entre eles. Hoje, a geografia, a BNCC quer que você faça isso em várias matérias, né? Que você relacione geologia com hidrografia, hidrografia com climatologia, climatologia com mudanças climáticas, que você relacione isso com os biomas. Então você precisa saber. Por que você precisa saber relacionar? Porque você só vai saber responder as questões do Enem se você souber fazer essa inter-relação entre esses conceitos aí, e também para a sua vida futura, nas provas que virão e nas suas análises do próprio ambiente onde você vive. Você precisa perceber os vários processos que ocorrem, e daí você vai perceber que eles estão interrelacionados. E é isso que a gente faz quando a gente estuda geografia. Interrelaciona os vários elementos, porque nenhum deles está desligado um do outro, né? O frio do Nordeste, dessa região aqui do Nordeste onde nós estamos, na Bahia, no sul da Bahia, vem lá da Antártida, nessa época do ano,
Porque há uma massa de ar polar que vai passando por toda a região, parte da região amazônica e entrando também pelo Nordeste. Então aqui, ó, analisar a formação dos territórios e fronteiras, analisar também as relações de produção, capital e trabalho, e participação no debate público de forma crítica. Você precisa saber do que fala, né? Época de eleição a gente vê muito político falando besteira em relação a um monte de coisa aí. Você que estuda bem, você não vai fazer isso. Você vai ter um pensamento crítico, mas você vai saber participar com conhecimento científico do debate público, de maneira que você vá ajudar a sociedade a desenvolver uma consciência crítica e também responsabilidade, né? E aqui nós temos as habilidades, ó, que a BNCC pede, ó, ensino médio, é isso aqui que esse código quer dizer, ciências humanas e sociais aplicadas, e aqui são os conteúdos, as séries. Aí nós temos o que aprender? Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, conexão, extensão, ordem, entre outros. Quando você estuda geografia, você tem que entender isso, você tem que aprender que os fenômenos, eles estão localizados, eles têm uma ordem, eles têm uma extensão, né? Isso é o raciocínio geográfico. Aprender também a identificar e a comparar diferentes fontes narrativas, para você não cair em fake news, comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e formação de territórios e territorialidade, fronteira, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais. Essas habilidades aqui que você tem que desenvolver. Não é fácil, né? Precisa estudar. Pessoal, daqui a pouco, próxima aula, a gente entra aqui, ó, em paisagens naturais brasileiras e conflitos de terra. Vamos falar um pouco disso, revisar para avançar, tá bom? Aí a gente vai compreender a distribuição dos principais biomas do país, analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos. Não esqueça de responder às atividades, tá? Que estão apresentadas aí na parte de atividades, ok? Daqui a pouco a gente volta. Esse vídeo é rápido, mas ele tem a continuação na sequência. Valeu, um abraço.